Olá, meus amados, tudo bom? Edgar Santana falando aqui. Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em cada coração, que vocês estejam felizes na presença de Deus. E eu queria partilhar algo importante, numa época importante que nós estamos passando, época de eleição. Há quem diga que crente não tem que se meter nisso, mas eu entendo que o cristão ele tem que ser participativo, ativamente, no mundo em que vivemos. Nós devemos tentar influenciar para o bem, né? Todas as pessoas que estão desgarradas, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que não têm conhecimento. E a minha motivação de fazer esse vídeo é simples. No livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, Deus está falando com Abraão. E ele diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, que ponto que eu quero tocar com vocês? Tem gente que não sabe, não tem a menor noção da importância do povo brasileiro para Deus e para o povo de Israel. Existia um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Você já deve ter ouvido falar desse nome. E se você não ouviu, eu vou contar um pouquinho sobre esse homem aqui. Talvez você não tenha noção da importância que o Brasil teve para o povo de Israel e o reconhecimento que o povo de Israel tem para conosco. Oswaldo Aranha era um diplomata e após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, quem governava Israel eram os britânicos. E eles decidiram abandonar Israel. Depois de tanto sofrimento, né? Israel foi sitiada pelos romanos, a cidade foi destruída, destruíram o templo de Jerusalém, destruíram as cidades, queimaram tudo. E todos os judeus praticamente foram exilados. Os poucos que ficaram acabaram sendo perseguidos e mortos e tudo mais que você possa imaginar. Mas, dentro daquele cenário de caos, surge uma esperança. Os britânicos desistiram da terra, foram embora e deixaram a ONU como responsável pelo que aconteceria com aquele povo. E quem ia presidir a sessão da ONU, que ia decidir se Israel poderia ou não virar um Estado, era justamente este brasileiro que eu estou falando. Esse diplomata, Oswaldo Aranha. Sendo que ele fez algo que quebrou os protocolos e foi muito sobrenatural. Eu acredito que Deus tocou profundamente nesse homem para que ele pudesse beneficiar o seu amado povo, os judeus. A ONU fez um plano de partilha entre árabes e judeus que não beneficiava totalmente Israel, mas depois de muito tempo, depois de um holocausto que matou mais de 6 milhões de judeus, era a única esperança que o povo de Israel tinha para se tornar uma nação, para ser dono de sua própria terra novamente, para ter um país, para ter um lugar para chamar de lar. E infelizmente, nessa reunião, Oswaldo Aranha percebeu que todos os árabes votariam contra porque os árabes queriam a terra toda para eles. E tinham muitas abstenções e muitos indecisos sobre o que votar. Então Oswaldo Aranha suspendeu a votação em 3 dias.
E por que ele fez isso? Nesses 3 dias, ele teve tempo suficiente para conversar com todos os diplomatas das outras nações, os que estavam indecisos, os que estavam determinados a se abster de votar. E no dia 29 de novembro de 47, houve a votação. Israel venceu com 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Meu querido, minha querida, meus amados, vocês têm noção da importância desse ato, deste brasileiro? Israel até hoje, eles têm uma dívida de gratidão com o povo brasileiro, porque foi através de um brasileiro que eles conquistaram novamente o direito à sua terra, ainda que partilhada, mas tiveram direito. Hoje, tem uma rua com o nome Oswaldo Aranha, tem uma praça chamada Oswaldo Aranha. Eles fizeram um museu com o documento da época, com o martelo que Oswaldo Aranha usou para presidir aquela convenção da ONU. Amados, deixa eu contar uma coisa para vocês. Estamos vivendo no Brasil hoje não uma guerra política, mas uma guerra do bem contra o mal. O meu intuito nesse canal é passar a verdade, é transmitir a verdade, ensinar a verdade genuína, a verdade que Cristo ensinou. Infelizmente, o nosso povo hoje está dividido. Eu vejo tanta coisa hoje, gente, que deixa meu coração muito triste. Pessoas se corrompendo, pastores escandalizando o Evangelho, trazendo todo tipo de sujeira para dentro das igrejas. Estamos chegando no tempo da grande apostasia que Paulo cita em uma de suas cartas. Acredito eu que a vinda do anticristo está bem próxima, mas que venha de fora para dentro e não daqui de dentro para fora, meus irmãos. Tenham consciência disso. Em Provérbios 29:2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio está no poder, o povo agoniza. Não que o Bolsonaro seja justo, que não tem nenhum justo, justo é Deus. Não existe isso. Mas pelo menos ele é um homem que está tentando manter os ideais próximos daquilo que nós acreditamos como sendo correto, como seguidores de Cristo. A Defensoria da Família, que foi a primeira instituição que Deus criou sobre essa terra e que Deus preza tanto por isso. Não vamos permitir que as drogas circulem livremente em nosso meio. Nós temos poder para isso, meus irmãos. Não vamos ser uma nova Europa, o berço do Evangelho, o berço do protestantismo e o berço da ruína do Evangelho. Começaram ordenando mulheres como pastoras, depois começaram a permitir o divórcio, a homossexualidade, até que apostataram. Sinceramente, é isso que você quer para o nosso país? É isso que você quer para o seu filho, para a sua filha, para os seus netos? Você quer que o Brasil se afunde nessa poça de podridão que o mundo está até o pescoço? Nós ainda podemos orar, nós ainda podemos jejuar, nós ainda podemos nos levantar e fazer com que as pessoas ouçam nossa voz. Nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, meus irmãos. Não se cale, não se omita, porque a nossa omissão pode custar a nossa vida. A nossa omissão
pode custar a vida de milhares de inocentes. A nossa omissão pode custar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu espero a vinda de Jesus Cristo para o meu tempo, assim como os apóstolos esperaram para os deles. Mas eu não sei se virá no meu tempo. E se não vier no meu tempo? Que mundo que meus filhos vão viver quando eu partir? Que mundo seus filhos vão viver quando você partir? João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados, Deus está nos dando a oportunidade de nos levantar novamente como um povo abençoado, como um povo eleito, como cordeiros da graça de Cristo. Deus está nos dando a oportunidade de crescermos, de sermos referência como cristãos, como povo escolhido de Deus. Não vamos decepcionar o nosso Deus. Leia a Bíblia, se informe, faça como o apóstolo Pedro sempre frisou em suas cartas. Cresce na graça e também no conhecimento. Estude, meu irmão. Estude, meu querido. Vá atrás do conhecimento. Tem um ditado no mundo que diz que pode mais quem sabe mais. Saiba mais. Possa mais. Faça mais. Compartilhe esse vídeo. Vamos dar voz. Vamos ecoar nossa voz pelo Brasil e pelo mundo. Nós, remanescentes do Evangelho genuíno, não da teologia da prosperidade e todas essas estupidezes, essa idiotice, essa imbecilidade que estão sendo pregadas no meio evangélico, que estão fazendo o crente cada vez ficar mais distante do nosso Deus. Me ajude a propagar a verdade de Cristo, os ensinamentos genuínos de Jesus Cristo, pelo qual nós somos aceitos e salvos. Porque, na verdade, ninguém aceita Jesus, meu irmão. Ele que nos aceitou há muito tempo. Nós não tínhamos direito à salvação. Ele intercedeu junto ao Pai, verteu o seu sangue, se sacrificou como uma morte de maldição, para nos dar liberdade, para nos dar uma vida de abundância. Vamos fazer valer esse sacrifício, meu irmão, com o nosso sacrifício. O sacrifício de mostrar a verdade, de aguentar as pancadas, de não relativizar o errado, o pecado e as coisas que Deus abomina por causa de um dinheirinho, por causa de um trocadinho, para aumentar a igreja, para fazer uma obra na casa. Não se corrompa, meu irmão. Não seja a imagem do mundo. O mundo tem que se admirar com a nossa imagem. Como Jesus disse, nós temos que ser sal da terra. E se não formos sal, nós vamos ser pisados, esmagados pelas ruas. E não é isso que Deus quer para nós. Com certeza não é isso que Deus quer para nós. Pense nisso. Pense nisso. Eu vou continuar postando. Eu vou continuar batalhando para que a minha voz, a sua voz, a nossa voz de cristãos comprometidos com a verdade, que nossa voz consiga ecoar pelo mundo, que nossa voz consiga ecoar por esse Brasil afora e pelo mundo, quem sabe, Deus, se nós não conseguimos alcançar algumas vidas que precisam saber
da verdade, que precisam do conhecimento de Cristo. Meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui, que ficou nesse vídeo. Eu peço que você me ajude, meu irmão, se inscrevendo no canal. Se você puder deixar o seu like, deixar um comentário, um pedido, quem sabe de uma oração, deixa aí, meu querido. Foi assim que Cristo nos ensinou. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que nos cuidar, meus irmãos. Infelizmente, hoje é um monte de briga, é denominação contra denominação, crente fazendo picuinha com um crente, com outros crentes. Vamos virar essa página. Está muito feio para nós. As pessoas estão tendo uma imagem tão ruim do evangélico, do cristão. Vamos mudar essa história, meus irmãos. Chegou a hora de nós nos levantarmos como povo que somos, povo eleito, nação escolhida, nação santa, separados para Deus. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda para quem você acha que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus, porque essa aqui não vai ser a última. Se Deus quiser, nós vamos alcançar e impactar o coração de muita gente ainda que precisa de um alento, que precisa conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos fiquem bem, que todos fiquem em paz. Em nome de Jesus.